Adorar a Deus. Às vezes as pessoas adoram a Deus quando tudo vai bem, mas a essência da adoração, a essência de adorar a Deus é quando nós estamos passando na luta. Adorar a Deus quando nos falta dinheiro, adorar a Deus quando nos falta saúde, adorar a Deus quando a família nos abandona, adorar a Deus quando as coisas estão difíceis, adorar ao Senhor quando não nos resta mais recursos, adorar a Deus quando nós só dependemos dEle e única e exclusivamente dEle. Ele nos ensina que devemos adorar em todo tempo e em todo instante, assim como o profeta Abacuque já dizia no capítulo 3, a partir do versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, ainda assim nós devemos adorar ao Senhor e glorificar e exaltar o nome daquele que é digno para todos sempre. Amém e amém. E nós estamos aqui para adorar a esse Deus, a tributar a esse Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Queridos, nessa manhã eu saí daqui com uma grande interrogação na minha cabeça, uma preocupação. Pode ser que isso era comum a todos os pastores, mas eu tenho ficado meio preocupado com o povo de Deus. E a pergunta que eu faço: o que tem acontecido com o povo de Deus? O que tem acontecido que nós estamos tão frios, tão gelados? O que tem acontecido com o povo de Deus que parece que não crê em milagres, parece que não vê as promessas de Deus se cumprir? Por certo, estamos vivendo tempos difíceis, mas o que o povo de Deus tem acontecido com o povo de Deus que tem estado tão fraco, tão desanimado? Eu até mandei uma mensagem de texto para alguns irmãos aí pelo WhatsApp, e a seguinte colocação: se nós cremos em Deus, nós vamos à farmácia, vamos à padaria, vamos no mercado, vamos na casa lotérica, vamos no banco, vamos para o nosso trabalho que não podemos faltar. Agora é preciso entender que esse mesmo Deus que nos livra em todos esses lugares é o mesmo Deus que nos abençoa na igreja, é o mesmo Deus que nos livra na igreja, é o mesmo Deus que nos livra a caminho de casa, é o mesmo Deus que nos protege em todo tempo e em todo instante. Mas o que tem acontecido com o povo de Deus com o passar do tempo? E eu quero pensar com os irmãos sobre o profeta Isaías no seu capítulo 1. Quero convidar os amados, aqueles que encontrarem, puderem se colocar de pé. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 17. E à medida que você encontrar, eu quero convidar você a se colocar em pé, para que possamos ler esse texto junto. Todos acharam? Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltos contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura e os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de quem me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos,
de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Amém? Podeis assentar. A palavra do Senhor. Todos nós conhecemos então, e já ouvimos falar do grande escritor Isaías. A Bíblia faz questão de dizer que o chamamento de Isaías foi no capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías já começa dizendo que no tempo do rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Faz questão de dizer que os serafins estavam cada um com 6 asas, e ambas batiam, 2 cobriam o rosto, 2 então eles batiam e 2 cobriam os pés. Isaías então estava vendo aquela visão maravilhosa da parte de Deus, e ali então há o chamamento de Isaías para a obra do Senhor. Isaías então, o seu ministério deu-se no ano 740 até o ano 700 a.C. Isaías foi levantado exatamente no tempo desses reis de Judá. Aqui nós falamos então sobre 4 reis, como diz a palavra do Senhor, e ele faz questão de frisar, nos dias de Uzias. Jotão então era filho de Uzias, foi então Uzias, morreu de lepra. Jotão então assume no seu lugar. Depois de Jotão, que foi um rei temente a Deus, entra Acaz, que era iníquo, que fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. E logo depois de Acaz entra então o rei Ezequias, aquele mesmo rei Ezequias que o Senhor concede mais 15 anos de vida, deu a ele uma oportunidade nova. O Senhor o visita através do profeta Isaías e dá a ele uma oportunidade. Mas Isaías aqui então tem essa visão. Ele escreve então esse livro para que ele pudesse então mostrar ao povo de Judá, ao povo de Israel, tudo aquilo que estava se passando e aquilo que o Senhor já havia preparado para os seus. A palavra do Senhor é clara. Segundo Calvino, no comentário do texto que eu vou ler, diz: durante a segunda metade do século 8, o profeta investiu contra os governantes em razão da sua hipocrisia. E eu quero pensar com os amados sobre o pecado da hipocrisia. É um pecado que muitas vezes nós não conseguimos observar em nós, só olhamos nos outros. Mas aqui ele fala só, especificamente, ele fala então do pecado da hipocrisia, no texto que lemos do versículo 10 a 15. Depois ele então fala do pecado da ganância, no capítulo 5, no versículo 8, ele faz questão de dizer: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores do meio da terra. Só para se entender o que estava acontecendo em Jerusalém nessa época. E além de tudo, depois ele frisa então sobre o pecado da autossatisfação, como diz lá no versículo 11 do capítulo 5: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. E depois o pecado então, que ele faz questão de dizer, o pecado do cinismo, lá no versículo 19, onde ele diz: e dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos, aproximem-se e manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ele basicamente, o autor de Isaías, ele é escrito para mostrar a Israel, para mostrar a Judá o seu pecado. O pecado de Judá então estava entranhado na veia do seu povo. E eu fico pensando o que tem acontecido com a igreja hoje. Se não estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor disse em sua palavra, já nos tempos de Isaías, um livro que foi escrito há quase 2.800 anos atrás, ainda tão atual como hoje.
onde nós pensamos então acerca desse pecado, o pecado da hipocrisia. Quando às vezes nós temos ouvido no mundo atual que tudo pode. As pessoas então confundem então a palavra de Deus com aquilo que o mundo secular fala. O povo então prefere confiar nos filósofos, prefere confiar nos escritores modernos, preferem acreditar que você fazer uma encenação com homens nus ou com mulheres nus, ou até mesmo com sexo entre homens e mulheres, homens e animais, digamos assim, preferem então acreditar que isso leva ao conhecimento. Essas pessoas então que o próprio Deus chama de hipócritas, essas pessoas que o próprio Deus chama de insensatos, chama de tolos, porque na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, nós podemos perceber, a partir do versículo 23, ele faz questão de frisar numa conotação bem forte acerca desse pecado da hipocrisia a qual o povo estava cometendo. E ele faz questão de dizer acerca dessas pessoas e as compara como sepulcros caiados. Sepulcros caiados, nós sabemos então que são aqueles que você olhando à primeira vista, por fora estão muito bonitos, por fora é tudo bem lapidado, por fora é tudo muito planejado, muito lindo, mas por dentro não passa de carne apodrecida, por dentro não passa de podridão, por dentro não passa daquilo que desagrada ao Senhor. Por isso ele faz questão de frisar aí, a partir do versículo 23 ele começa a falar, mas no versículo 27 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Nós podemos perceber então que quando nós pensamos e ouvimos acerca da palavra hipócrita ou hipocrisia, que nós sabemos então que o hipócrita é aquele que então que prega uma coisa e vive outra, é aquele que usa máscaras no seu dia a dia. É interessante que eu ouvi até um pastor, ainda essa semana ele estava falando sobre isso. Será que Deus não quer nos trazer algo à memória? Porque muitas pessoas têm sido hipócritas, até mesmo na conotação de dizer, e eu quero, irmãos, que os irmãos entendam que a minha preocupação então é com aquilo que Deus tem colocado diante de nós, mas nós percebemos que hoje muitas pessoas dizem: não, eu não vou à igreja porque eu não posso cumprimentar ninguém, eu não vou à igreja porque eu não posso abraçar ninguém, eu não vou à igreja porque eu não posso beijar ninguém. E às vezes eu olho para essas pessoas e penso: será que Deus está pensando dessas pessoas? Porque muitas delas têm sido hipócritas, porque às vezes já vinham à igreja antes, mas nunca olhava para o irmão, já vinham à igreja antes, mas nunca abraçava o irmão, já via um irmão sentado do seu lado, mas nunca cumprimentou o irmão, e agora dão desculpa porque estão de máscara, que não podem vir à igreja, agora estão dando desculpas a Deus. E será que Deus não está enxergando a hipocrisia dentro do nosso coração? Diga: eu não posso visitar ninguém, mas qual foi a última vez que você visitou alguém doente? Qual foi a última vez que você levou uma cesta básica ao necessitado? Existem muitas pessoas hipócritas que muitas vezes se usam do trabalho, até mesmo do trabalho onde nós oferecemos uma assistência social, para poder se aparecer, e diz: não, se não fosse eu organizando a cesta básica, ela não saía, se não fosse o feijão que eu levei, ela não saía, se não fosse o arroz que eu coloquei lá, eu não entregaria. Quantas pessoas são hipócritas diante de Deus, e às vezes estão dando desculpa para o hoje, para o atual. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja de Deus, com o povo de Deus. Irmão, sinceramente, se você não pode vir à igreja, eu penso assim, você pode dizer: não, mas é porque é pastor. Não, irmão, não é. Desde o meu tempo que eu me converti, há mais de 20 anos atrás, eu nunca me lembro de ficar ausente da igreja, como muitas pessoas têm ficado hoje, 3 meses, 6 meses, e se bobear vai chegar um ano fácil. Não me lembro. O que tem acontecido com a igreja de Deus? O que tem acontecido com o povo de Deus? Aonde nós vamos parar? E as pessoas muitas vezes simplesmente olham para os seus umbigos e falam: não. Às vezes nós achamos que hipócrita é o nosso vizinho, é o nosso irmão. Nós achamos sempre que hipócrita é o outro, mas nós não olhamos para a nossa vida, nós não olhamos para que de fato aquilo que nós temos feito. Quantas pessoas têm seguido aos intelectuais, mas não têm seguido a Deus? Se você não pode vir à igreja por enfermidade, porque tem um problema, por questão da idade,
Tudo bem, mas quantas pessoas, e talvez tenha alguém aí na live nos assistindo, mas quantas pessoas estão de pijama agora, sentado no sofá, comendo pipoca, belezinha, e aí não, eu vou ligar, eu vou escolher agora a live que eu vou assistir. Quantas pessoas não têm um problema nenhum e ficam em casa? Quantas pessoas que falam, não, mas eu não vou à igreja o tempo todo dando desculpa, porque ontem eu trabalhei demais, porque eu dormi demais, porque eu fiz isso ou aquilo outro. Não sou eu que vou julgar, mas é Deus que julga, até porque Deus diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo jugo que julgar, será julgado, com a mesma medida que medirdes, também vos medirão a vós. Isso é a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele faz questão de dizer, mas aqui nós percebemos então o profeta Isaías, escrevendo a uma nação pecadora. Se você observar o título em algumas Bíblias, ele vai dizer, essa nação pecadora, uma nação pecaminosa. Isaías então, ele começa falando que no tempo, ele recebeu uma visão de Deus. Deus o mostrou antes mesmo de acontecer. Ele viu aquilo que o Senhor tinha preparado para o seu povo, e ele nos chama a atenção aqui no texto, no versículo 2, ele vai dizer, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Filhos criados pelo próprio Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele diz, ei, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Lá no versículo 27, mais uma vez ele diz, ei, Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. No capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia faz questão de dizer que Deus soprou nas narinas do homem, e ali ele formou o homem do pó da terra. Somos criaturas dele, feituras dele, criados à imagem e semelhança dele, mas ainda assim nós temos nos permitido nos contaminar com o vírus do pecado, com o vírus da iniquidade, com o vírus da hipocrisia, porque muitas vezes pregamos aquilo que não vivemos, estamos de máscaras, mas quantas máscaras nós usamos no decorrer da nossa vida? Quantas vezes nós usamos máscara? Talvez Deus está permitindo agora esse momento, para que possamos refletir se de fato nós temos usado máscaras ou não a nossa vida toda. A palavra fala então que Deus criou o homem, Deus formou o homem. A Bíblia faz questão de fazer uma comparação, o profeta diz, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Imagine uma situação onde Deus diz, o boi conhece o seu dono, a jumenta conhece o dono da manjedoura, mas o homem não tem conhecimento, o homem não me entende. É isso que Deus está dizendo aqui na sua palavra, e aí ele nos chama a atenção e diz, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Ele faz questão de dizer, ai desta nação, assim como se você observar no capítulo 5, no versículo 18, ele diz, ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça e o pecado, como tirantes de carrol. No versículo 20 ele diz, ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinhos, e valentes para misturar bebida forte. Ele faz questão de dizer, ai aqui, ai, não é como você diz quando você se machuca, ai, está doendo, não. Ele está dizendo, ai, eu irei castigar. Ai, esse povo há de pagar aquilo que ele está fazendo. Da mesma forma que em Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 8, ali tem uma lista de muitos ais, que o Senhor faz questão de frisar ao seu povo. Muitos, não poucos. E aí nós observamos na nossa vida o que temos acontecido, o que tem acontecido com o povo de Deus. E para pensar sobre o pecado da hipocrisia, eu quero pensar primeiro, o que não seria pecado de hipocrisia? É algo bem diferente. Quem são de fato os hipócritas e quem não são os hipócritas? Nós podemos perceber que na palavra do Senhor, Ele fala que aqueles que não fazem a vontade dEle,
Aqueles que não conhecem, essas pessoas não podem ser chamadas de hipócritas. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm intimidade com Deus, se você observar em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele começa a escrever acerca dos seus, e ele faz questão de frisar: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E aí na sequência ele começa a dizer: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7 ele diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós podemos perceber que andar com Jesus, ter conhecimento de Jesus, implica então em mudança, implica em transformação, implica em mudança de atitude, implica em arrependimento, implica em deixarmos as trevas, implica em andarmos na luz, implica em termos e andarmos em novidade de vida. E o texto fala então dessas pessoas que não conhecem a Deus. Então, se você vê uma pessoa que não conhece a Deus, não confunda com hipocrisia. Se você vê-lo no bar tomando uma bebida, não confunda com hipocrisia se ele adulterar, não confunda com a hipocrisia se ele pecar ali. Mas hipócritas são aqueles que, estando na igreja, ainda assim bebem, fazem uso de bebida alcoólica. Aqueles que estão na igreja ainda adulteram. Aqueles que estão na igreja vivem uma vida na pornografia, vivem uma vida onde Deus não se agrada. Nós não podemos confundir o pecado da hipocrisia com aqueles que não conhecem a Deus, porque o apóstolo Paulo diz em Atos 17:30 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta esse tempo que você não conhece a Deus, mas Deus analisa o tempo a partir do momento que você diz sim para Jesus, a partir do momento que você deseja viver ao lado de Deus. Então, essa pessoa que você vê nessa situação, você pode saber, assim como diz Martin Luther King Jr., ela tem um vazio do tamanho de Deus dentro do seu coração. Então, quando você vê ela usando drogas, usando qualquer tipo de bebida, adulterando, pecando, fazendo tudo aquilo que não é lícito a um homem de Deus, entenda, ele está procurando Jesus, não é hipocrisia. Essa é a primeira pessoa, não é hipocrisia, não conhecem a Deus. Além de tudo, nós temos aqueles que eu posso dizer, como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, o texto sagrado fala então daquelas pessoas que não têm maturidade, e ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo aqui àqueles de Corinto, uma igreja então que era cheia de dons. Se você ler então capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 de Corinto, você vai entender que essa igreja de Corinto era cheia de dons, mas era uma igreja em que a imaturidade era uma coisa que não tem explicação. Irmãos, nós precisamos entender que aqueles que não estão maduros em Cristo não podem ser chamados de hipócritas. Como assim? Você sabe o momento onde a pessoa se converte? Quantas pessoas que se convertem? E aí você tem os seus velhos hábitos, a sua velha natureza. E tem muita gente que bebe para comemorar tudo, não é? Filho nasceu, toma uma, né? Aí o primeiro dente caiu, toma uma, né? Filho viu o filho arrumar o primeiro emprego, toma uma. O seu time de futebol ganhou, toma uma. E aí às vezes tem gente que vai para a igreja, se converte e diz assim: não, vamos reunir meus amigos, tomar uma, né? Então, não tem maturidade. Quando a pessoa está no mundo, se converte, entenda bem uma coisa: uma mulher, imagina uma mulher bonita, sensual, e aí ela se converte, vem para a igreja de Deus, e aí ela está usando uma roupa que ela tinha no guarda-roupa dela. Ela se converteu, mas o guarda-roupa ainda não. Leva tempo, ela não entendeu ainda muitas coisas. E aí nós percebemos que às vezes ela vem para a igreja, aqueles que são, vamos dizer assim, experientes espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, no versículo 1, ele diz: vós que sois espirituais, vós que sois espirituais, devemos corrigir aqueles que têm pecado, aquele que tem falhado. E aí então chega essa mulher na igreja, e aí com uma roupa bem curta, bem decotada. E aí, quem era o estilista dela, irmãos? Era o diabo. Ela se vestia para mostrar, ela queria mostrar o corpo. Alguns vão dizer que o diabo era estilista, e a pombagira é quem criava os modelitos, né? Então, nós podemos perceber, essa mulher chega na igreja, o que acontece? É automático. Muitas irmãs falam:
já começa, pega o marido, não, vamos sentar do lado de lá, começa, ignorar aquela pessoa, já começa então a causar uma certa confusão. Mas o apóstolo Paulo aqui em Gálatas, no capítulo 1, ele vai dizer: ei, vós que sois espirituais, corrige aqueles que têm pecado, como diz o texto aí, Gálatas capítulo 6, no versículo 1, só para que a gente possa entender, diz: irmãos, se alguém, homem, chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos saber que isso não é hipocrisia, é deficiência de maturidade. A pessoa ainda não tem maturidade para entender. É preciso então chamar alguém sábio na igreja, de preferência uma mulher, por se tratar de mulher, e dizer: ei filha, agora você aceitou Jesus, agora você tem algo dentro de você muito mais importante do que tem fora. Agora o que é mais belo em você não é as suas formas do seu corpo, mas é o Espírito Santo que habita em você. É isso que nós precisamos entender. E aqui ele está falando dessas pessoas em Isaías no capítulo 6, voltando ao nosso texto base, ele faz questão, Isaías capítulo 1, ele faz questão de frisar acerca do seu povo, o povo de Deus. E quem são os hipócritas de fato? Primeiro nós precisamos entender, aqui está falando do povo de Deus, o povo santo de Deus, o povo que o Senhor chamou, o povo que o Senhor separou, o povo em que o próprio Deus, remetendo-nos em Isaías capítulo 6, porque Deus levanta o profeta com essa missão específica, a partir do versículo 11 até o versículo 13, ele dá uma missão específica a Isaías, e ele diz a Isaías: então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Versículo 12: e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Isaías então é levantado para pregar essa nação, para que o povo pudesse entender qual era o seu pecado, e Deus estava dizendo: ei, a cidade vai ficar desolada, ei, a cidade vai ficar sem ninguém, ei, muitos morrerão à espada, e aqueles que não morrerão de fome optarão por ter morrido à espada, porque a situação será dramática em Israel. E nós sabemos então que acontece pela primeira vez: o reino do norte é automaticamente no ano 722 é destruído pela Síria, e logo depois o reino do sul, aqui o reino de Judá, no ano 600 mais ou menos antes de Cristo, e no ano 586 antes de Cristo, a Babilônia então toma Judá, e nós sabemos então e conhecemos o texto que leva, onde leva aqueles meninos, Daniel, onde nós já conhecemos na palavra dele em Daniel no capítulo 1, onde ele leva então aqueles 4 homens de Deus para que pudessem então estudar na Babilônia, aprender toda a cultura da Babilônia, para que pudessem ser então conselheiros do rei, aqueles que forem mais preparados. Isaías então está escrevendo a uma igreja, a um povo de Deus, nesse conceito que nós estamos vivendo aqui. A nação de Deus, o povo de Deus, se tornou hipócrita. Hipócrita por quê? A partir do versículo 10, ele faz questão de dizer que Deus não se agradava mais dos cultos, Deus não se agradava mais das ofertas, dos sacrifícios, dos holocaustos que o povo fazia. As festas, como ele diz aqui no texto, as luas novas geravam nojo no Senhor. O Senhor não se agradava mais daquilo que o povo está fazendo. Ele chega ao ponto de dizer: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quem são os hipócritas? Já parou para pensar? Quem são eles? Aqueles que servem a Deus no domingo à noite, mas na segunda-feira faz tudo aquilo que lhe apraz. Aqueles que estão na igreja nos dias de culto, mas na primeira oportunidade vai satisfazer os desejos da carne. E como nós podemos tratar ou ser tratados pelo próprio Deus? Eu quero pensar com você 3 coisas simples.
Como nós podemos mudar a nossa vida? Observe, primeira coisa que eu quero que você pense, aqui em Isaías, no versículo 16 ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. A primeira coisa que ele nos chama a atenção e que nós precisamos pedir ao Senhor é que Ele nos mostre quais são os nossos pecados de hipocrisia. Ele nos mostre quais são os nossos erros. Ele nos mostre exatamente naquilo que nós temos falhado para com Deus, naquilo que nós temos negligenciado na lei do Senhor, e pedir a Deus que nos trate, para tratar as nossas hipocrisias, irmãos, não é uma coisa fácil, não é fácil. Em que nós temos falhado com Deus? Em que eu tenho errado com Deus? É eu olhar para a minha vida agora à luz da palavra de Deus e Senhor, em que eu tenho sido hipócrita? Muitas pessoas têm dito, estão sendo hipócritas no dízimos, nas ofertas. Você sabe? Quantas pessoas têm deixado de devolver a Deus aquilo que não lhes pertence? As pessoas dizem: não, eu não gosto de dinheiro, não me preocupo com o dinheiro. E aí o camarada trabalha de segunda a segunda, sai do culto já correndo, preparado com o trabalho que tem que fazer, e diz: não, eu não me preocupo com o dinheiro. Hipocrisia pura. A vida é em função do trabalho, a vida é em função do dinheiro, e diz: não, eu não tenho problema com o dinheiro, eu não me preocupo com o dinheiro. E aí você ouve e diz: não, é verdade. A agenda dele define então qual é o seu objetivo, qual é o sonho. E aí as pessoas dizem: não, mas eu não estou tendo o suficiente para devolver. E eu pergunto: se para quem tem sido fiel na casa do Senhor já não está fácil, imagina para aqueles que não têm sido fiel a Deus. Eu não sei o que pensar. É uma questão sua e Deus particular. Se para aqueles que têm sido fiéis ao Senhor não está fácil, imagina para os que não são. Porque o grande problema é que hoje nós queremos viver muitas vezes enganando a nós mesmos. Eu ouvi até o pastor, me falhou o nome aqui, não sei se foi o pastor Josué, ele fez questão de frisar: antes a gente comia um pão com ovo e você lambia os beiços. Ele usou essa expressão, lambia os beiços. Era aquela coisa sobrenatural. Um pão com ovo então era algo extraordinário. Mas hoje você não quer só um pão com ovo, não. Você quer comer o melhor hambúrguer, e o pior não é comer o melhor hambúrguer, você quer comer no lugar mais caro da cidade, porque você diz: não, eu quero uma posição, eu quero status, eu quero comer hambúrguer, mas eu quero comer aquele hambúrguer, naquele lugar. É como dizem algumas pessoas: para o brasileiro, comer cachorro quente é algo complicado. Você fala: vou comer um cachorro quente na 31 de março em São Paulo, é pobre, mas comer um cachorro quente na Times Square em Nova York é trem de luxo. É mais ou menos assim. Porque muitas pessoas às vezes vão agregando valores a si mesmo e dizem: não, eu tenho que comer do melhor, eu tenho que vestir, a roupa já não incomoda mais, a questão é a marca, a preocupação já é a marca da roupa, não é estar bem vestido, mas é a marca que eu estou vestindo. E aí você para analisar: não, eu tenho dinheiro para comprar marca, mas eu não tenho dinheiro para ser fiel ao Senhor. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fidelidade a Deus. E muitas vezes nós temos sido hipócritas para com o Senhor. E o pior, sabe o que é? Aquelas pessoas que às vezes ficam zombando até de quem tem dinheiro, com hipocrisia, e diz: não, fulano tem dinheiro, sabe por quê? Porque teve sorte. Fulano tem dinheiro porque teve sorte. São pessoas que estão, como diz aí no popular, recalcadas, São pessoas que estão: não, fulano teve sorte, não reconhece o mérito do outro. São hipócritas por dizer: não, eu não tive sorte, eu não nasci numa família assim, assado. Mas tentam dizer: não, eu não me importo com isso, fulano lá teve sorte. E aí começam a se desfazer na hipocrisia dos outros, que trabalham, que conquistaram, que fizeram alguma coisa diferente que ele não faz. Porque a própria palavra do Senhor, se você ler o próprio Salomão em Provérbios no capítulo 6, a partir do versículo 6, ele começa a falar: o preguiçoso vai ter com a formiga como ela trabalha, observa seus caminhos e ser sábio, mesmo não tendo patrão, mas ela trabalha. E nós observamos então que é uma questão de trabalho na própria palavra do Senhor também. Em Provérbios ele faz questão de frisar que aquele que não trabalha, a sua pobreza virá como a luz do meio-dia e o pegará de surpresa. Então tem pessoas então que estão, de certa forma,
tentando enganar a si próprios, porque diz, não me preocupo com o dinheiro, mas se preocupa, dizendo então, não me preocupo com essas coisas que o mundo preocupa, mas se tornaram pessoas soberbas, se tornaram pessoas então que só preocupam com o seu ego. Hoje, irmãos, é comum a inveja mesmo, até mesmo dentro da própria casa, na família, a inveja hoje às vezes entre pai e filho, um brigando querendo ser maior do que o outro, um querendo fazer as coisas diferente do outro. As pessoas então estão se tornando egocêntricas, o seu ego está inchado, pessoas que querem dizer, não, mas eu construí, eu fiz mais que meu pai, eu fiz menos, isso não importa, para Deus não importa. Então muitas pessoas têm tido inveja dos outros, têm sido hipócritas consigo mesmo, e pessoas que até mesmo, como eu falei aqui, fazem até mesmo o trabalho social para se aparecer no meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus. Uma outra coisa que nos chama a atenção, tem pessoas, em segundo lugar, hoje nós devemos pedir para Deus, aqueles que têm sabedoria, aqueles que têm conhecimento de Deus, precisam então pedir a Deus humildade, o povo de Deus precisa ser humilde, para ajudar aos seus irmãos na fé. É preciso ter maturidade, como o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele diz que muitas vezes ele quis dar uma feijoada para o crente, mas o crente queria a feijoada, mas não estava tomando nem leite. Como é que ele pode crescer? Como é que ele pode ter maturidade? Como é que ele pode ajudar o outro irmão? A primeira coisa que nós precisamos entender é que ele faz aí, corrige, em Gálatas 6:1, quando ele diz, corrige vós que sois espirituais, entendendo que é possível que venhamos cair. Qual é a nossa atitude para com aqueles que são de Cristo e têm errado, e têm pecado, e muitas vezes têm caído, assim como eu compartilhei essa história que pode acontecer quando alguém se converte, e porventura ele não tem maturidade a entender, porque há um momento que ele chega na igreja, ele não tem o conhecimento que muitos de nós estamos há 5 anos, 10 anos temos, acerca de Deus, acerca da sua palavra, acerca daquilo que nós vivemos todos os dias. E aí é nesse momento que você precisa ter humildade para ajudar um irmão. Lembra-se daquela mulher que foi pega em adultério, e aí chegam os hipócritas, chegam os fariseus e dizem, ei mestre, pela lei mestre, essa mulher tem que ser apedrejada, pela lei essa mulher tem que ser morta a pedradas, pela lei mestre. E aí Jesus estava escrevendo na areia, de cabeça baixa. Alguns teólogos costumam dizer que ali Jesus estava escrevendo o pecado daqueles que estavam ali, e dizem, é como se ele estivesse escrevendo na areia, você adulterou, ainda botou o nome da mulher, com fulana, ei, você fez isso, ei, você pecou, ei, você está negligenciando na casa de Deus, ei, você está em pecado, ei, você tem vida dupla. Irmãos, quantas histórias a gente já ouviu, quantas, de pessoas que exerciam cargo dentro da igreja, e aí eu ouvi uma história interessante, e às vezes as pessoas que querem dizer-se mais corretas o possível, às vezes escondem pecados que fica até difícil de dizer. Pessoas que na igreja são aqueles super santos, mas em casa assistem vídeos pornográficos, em casa faz tudo aquilo que desaprova a Deus, tudo aquilo que desabona a Deus, mas a palavra de Deus diz que Deus há de julgar os seus. Então ele diz, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então se você quer ser livre dessa hipocrisia, a primeira coisa é reconhecer o pecado da hipocrisia que habita dentro de você. Qual é o pecado seu? O que tem te afastado de Deus? O que tem distanciado você de Deus e da sua fé? E ele diz, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor. Quando ele fala de justiça, ele fala que nós devemos ajudar o nosso próximo, e é sobre isso que você precisa fazer, ajude o teu próximo, seja então aquela pessoa espiritual, vós que sois espirituais, mas quando você corrigir, corrija com espírito de brandura. Sabe por quê? Porque amanhã você pode cair, amanhã você pode vir pecar. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória, no texto de 1 Coríntios, também ele faz questão de frisar, e especificamente ele diz, ei, vós que estáis de pé, cuidais para que não caias. Se vós que estáis de pé, cuidais para que não caia,
porque quantas vezes nós achamos que nós não caímos, quantas vezes nós achamos que não iremos errar, mas o diabo é sutil. O diabo, ele chega de uma forma que quando você menos espera, aconteceu. Digo que você menos espera, você já está no lodo, você já está no pecado. Em 1 Pedro também, no capítulo 2, no versículo 16, ele faz questão de dizer acerca daqueles que ele chamou, separou. Ele diz aí, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nós não podemos confundir que nós estamos libertos em Cristo e confundir a liberdade que nós temos em Cristo com a libertinagem, de querer fazer aquilo que a carne pede, de querer fazer tudo aquilo que agrada ao nosso ego, de fazer tudo aquilo que agrada a Deus. É isso que ele nos está chamando a atenção. E uma outra coisa, para que possamos encerrar, ele faz questão de dizer, no verso 17, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isso significa, irmãos, que nós devemos aprender a ter um coração sincero, a um coração que restaura, a um coração livre de dor, porque quantos irmãos têm carregado um fardo pesado demais? Quantos irmãos têm sofrido porque têm carregado um fardo que não são seus, e aí têm feito como os hipócritas lá de Mateus? Eu quero convidar você, pode abrir comigo Mateus capítulo 23, quantos irmãos que têm feito isso de uma forma daquilo que Deus reprova, como ele diz em Mateus no capítulo 23, a partir do versículo 13, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Aqui está falando dos crentes, que muitas vezes tem sido um empecilho, pedra de tropeço, para que mais pessoas se cheguem ao Evangelho, mais pessoas se cheguem a Deus. Esses são de fato os hipócritas que ele nos chama a atenção. Ele diz no versículo 14, ai de vós escribas e fariseus, mais uma vez hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Versículo 15, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário isso é nada, mas se alguém jurar pelo outro ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Em todo o tempo, se você continuar lendo, ele vai chamar várias vezes e exortar aqueles que são hipócritas, aqueles que são filhos do Senhor, mas têm feito tudo aquilo que desagrada a Deus, como o profeta Isaías é levantado para dizer a essa nação. Você precisa pensar, reavaliar a sua vida. Nós falamos sobre 3 tipos de pessoas, e aqui eu quero que você pense comigo. Se porventura, você que está em casa, você que tem acompanhado essa live, se você analisando a sua vida vê que você é uma dessas pessoas que precisa de Deus, que ainda não tem o Senhor como Salvador, eu peço simplesmente que você coloque aí no comentário, no Facebook ou no Instagram, onde você estiver vendo esse vídeo. Coloque um telefone para que possamos entrar em contato com você e iremos orar por você. Se porventura você está afastado do Evangelho do Senhor, e você quer tomar uma decisão de voltar aos pés de Cristo hoje, escreva aí, coloque nos comentários. E eu quero desafiar você, se tiver alguém aqui no templo, que também está afastado, ou porventura ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador e quer fazer um compromisso com o Pai, eu quero tão somente que você levante as 2 mãos, que eu quero orar por você. Se você quiser, só levantar a mão. Não vou pedir para você vir aqui à frente, só quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Nós falamos aqui sobre 3 tipos de pessoas. Primeiro são aqueles que não conhecem a Deus. Depois existem aqueles que conhecem ao Senhor,
ou que se dizem conhecer a Deus, mas não conhecem na totalidade e na profundidade. São aquelas pessoas que ainda não têm maturidade diante de Deus. E se porventura você tem errado, você tem pecado, você tem vivido uma vida distante da presença do Senhor, feito aquilo que desagrada a Deus, eu quero tão somente, você que está nos acompanhando pela live, você pode escrever aí embaixo, se você quiser, eu quero tão somente que você levante as suas mãos, que nós iremos orar por você. E o terceiro grupo de pessoas são aqueles que estão na casa do Pai, conhecem ao Senhor, servem ao Senhor, mas em dado momento da sua vida permitiu que o pecado encontrasse guarida em seu coração, em sua vida, e você precisa confessar a Deus os seus pecados, porque em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, ele vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, nesse momento, enquanto nós vamos ouvir um louvor, eu quero que você, se você que está em casa, ou você que está aqui, se você quiser, então somente, eu quero convidar você para levantar a sua mão, que nós iremos orar por você. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvir, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvir, amar tua palavra com todo o meu ser. Oh Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Tem alguém que gostaria de fazer esse compromisso com o Senhor, ou reconhece que precisa da misericórdia e da graça de Deus? Eu quero que você levante sua mão, eu quero orar por você. Talvez você fale: Senhor, meu Pai, eu tenho vivido distante, eu tenho errado, reconhecendo assim como aquele povo de Judá, como aquele povo de Jerusalém, que estava distante dos caminhos de Deus. Deus sendo seu Deus, os criados, formados, sendo filhos, eleitos, mas ainda assim, estavam se esquecendo de fato quem é Deus. Tem alguém? Eu quero que você simplesmente levante a sua mão, quero orar por você. Não os havendo, não tem problema, mas se você quiser, esteja nos procurando. Tem o nosso telefone aí nos contatos, nos canais, é só você, nos canais da igreja, no Instagram, no Face, esteja entrando em contato conosco, teremos o maior prazer de orar por você e de podermos conversar com você. E eu queria aproveitar esse momento e convidar os aniversariantes dessa semana. Eu sei aqui da irmã Valda, fez aniversário agora dia 24, a irmã Virgínia, né? E eu não estou vendo os demais irmãos aqui. Tem alguém fazendo aniversário essa semana, só para me saber?
Não tem ninguém aqui. Então, amém. Vamos colocar em pé. Vamos orar e agradecer a Deus. Quero agradecer aos irmãos e aos nossos visitantes pela presença de vocês aqui hoje. Quem são os nossos visitantes aí? Pedir para levantar a mão só para a gente possa conhecer essa família abençoada ali atrás, casal bonito ali também. Vamos abençoá-los, vamos lá? A bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, essa igreja ama vocês. Irmãos, nosso novo horário de culto a partir da próxima quinta-feira. Nós iremos começar o nosso culto às 19 horas em ponto, nas quintas e nos domingos, devido ao novo decreto. Então nós temos aí uma abertura a mais para que possamos começar o nosso culto às 19, para poder ser mais fácil para aqueles irmãos que estão trabalhando no decorrer da semana e às vezes fica muito corrido para estar na igreja. Então, estenda as suas mãos, vamos orar. Quero abençoar os irmãos. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos filhos e filhas do Senhor que se fazem presentes aqui nessa noite, aqueles que estão assistindo aí essa live. Que o Senhor possa os abençoar hoje e para todo sempre, no nome que é sobre todo nome, no nome invencível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos e de paz, e que o Senhor vos acompanhe.